durante esse tempo, durante esses anos, né? Quem não me conhece, eu sou a Norma, tenho 52 anos, né? Não parece, né? Mas tenho. Ai, que bom, glória a Deus, já ganhei a minha batalha de hoje, amém? E sou casada há 28 anos, tenho 2 filhos, né? Uma é aquela princesa linda ali, a Camila, e o João Lucas, né? E estamos aqui nessa casa, como a Lu disse, há 3 anos, ouvindo um chamado do Senhor para nossas vidas, né? Nós nos transicionamos para cá, e o Senhor tem trabalhado o nosso coração, o Senhor tem falado grandes coisas, e nós estamos aguardando tudo aquilo que Deus tem, amém? Quero agradecer, louvar o nome do Senhor por essa oportunidade, pela vida da pastora Márcia, que tem confiado, acreditado na gente, caminhado com a gente, pela vida das minhas guerreiras, né, amigas, que estão aqui, que não vou falar o nome de todo mundo, senão depois vou esquecer e vai ficar mal, né? Mas é uma honra, é um prazer, é uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês esse tema tão propício para os dias de hoje, né? E a gente, como a Lu falou, no início do ano, a gente se reuniu para fazer o planejamento, né? De todo o culto, né? Do Elas por Ele. E no final, a pastora olhou para mim e falou assim: olha, me deu essa missão, e é uma grande missão, né? Falar sobre a guerreira do Senhor. E esse tempo, eu creio que é um tempo propício, né? Tempo que nós vivemos esse 1 ano, a gente aprendeu muitas coisas, não é verdade? Foi um ano incrível, pelo menos para mim foi um ano incrível, eu aprendi muita coisa, né? Aprendi e vi, e estou vendo, e creio que verei ainda muitas das verdades do Senhor sendo estabelecidas e sendo liberadas sobre nós mulheres, amém? Porque nós nascemos para esse tempo, você crê nisso? Eu e você, nós nascemos para esse tempo, nós estamos no tempo exato, no Kairós de Deus para as nossas vidas, né? E durante esse tempo, esse ano, eu queria só recapitular algumas coisas que nós aprendemos. E a primeira coisa é o que exatamente está escrito nessa frase. Eu quero que você leia essa frase. E essa frase diz que Jesus nos vê e Ele se importa com cada uma de nós. Amém? Você pode dizer isso para a sua irmã do lado? Olha para ela e diz assim: olha, minha querida, Jesus te vê e se importa com você. Você está aqui porque Ele se importa com você. Amém? E no decorrer desse ano, nós aprendemos, isso é tão importante, amadas, a gente entender, isso nos faz trazer a ideia e a verdade de que nós não estamos sozinhas. Amém? Ele nos vê em toda e qualquer circunstâncias. O nosso Deus, Ele é um Deus presente. Amém? E no decorrer desse ano a gente aprendeu tantas coisas, né? Carol, você pode passar o segundo slide, por favor? E nós aprendemos que nós somos um ser integral, né? Nós aprendemos isso no decorrer desse ano. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Nós aprendemos no decorrer desse ano que nós nascemos para quê? Para gerar. Nós nascemos para crescer e amadurecer, né? Pri falou tão bem sobre isso, sobre crescimento, sobre amadurecimento, né? A superpoderosa ali falou sobre gerar, né? A Lu, é uma bênção. Nós nascemos para gerar, nós nascemos para crescer. Nós nascemos para amadurecer em tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Você crê nisso? Nós nascemos também para nos assentar à mesa com Ele, né? Eu fui tão impactada com essa palavra. Tão impactada em imaginar e pensar: o Senhor tem prazer de sentar comigo e com você à mesa. Olha a importância que nós temos para Deus. Ele tem prazer em sentar conosco, né? Aprendemos que Ele nos criou para santificação, para purificação,
e nos deu novas vestes. Amém? Ele te dá novas vestes. Não importa o estado que você está, não importa como você chegou, não importa que tantas coisas que você trouxe, o Senhor, Ele te criou para santificação, purificação e te deu novas vestes. Amém? Ele também nos deu emoções saudáveis, não é? Emoções que curam a nós mesmos e que curam outras pessoas, não é? Ele trouxe para nós, através do Espírito Santo de Deus, essa capacidade de sermos curadas daquelas emoções, daqueles pensamentos, né, que a pastora tão bem explanou para nós, né? Nós temos com a graça de viver essa cura de Deus e levar esta cura de Deus, porque naquilo que nós somos curados, nós também curamos. Nas consolações que nós somos consolados, nós também consolamos. Quando nós vencemos nossas dores, quando nós vencemos nossas feridas, nós também ganhamos um poder, uma autoridade para curar outras mulheres. Amém? E também nós nascemos com um propósito definido de conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Eu acho que ficou um pouco pequeno, né, pastor? Dá dando para ler? Né? Amém. E finalizando tudo isso, né, fiz essa retrospectiva para a gente entender que nós também nascemos para guerrear. Amém? Quantos estão preparados aqui para a guerra? Amém? Mais do que nunca nós temos que estar preparadas, né? Deus chamou um exército de mulheres para vencer as batalhas do Senhor. Ele conta comigo, com você. Amém? E agora eu quero ler o prefácio do livro da Lisa Bever, né, Mulheres com Espadas. A Carol pode pôr essa outra imagem aí, Carol. Eu achei essa imagem assim fantástica, né? Ficou um pouco pequena, eu acho, né? Dá para ler? Mas eu vou ler para vocês. No prefácio do livro ela diz assim: somos filhas de um guerreiro valente e vitorioso, cuja palavra eterna e criativa em suas bocas é uma espada viva e invencível em suas mãos. Foi confiada a nós uma arma sem igual em um tempo como nenhum outro. Utilizem-na com hábil precisão, discernimento gracioso e amor triunfante, para fazer um ataque certeiro. A partir de agora, o povo será a minha espada. Zacarias 9:13. Amém? Então nós vemos aqui ela falando sobre a guerreira do Senhor. Quando a pastora me lançou esse desafio, eu confesso que veio tantas coisas na minha cabeça, tantas coisas. O que é essa mulher guerreira? Eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, quem é essa mulher guerreira? Eu sou essa mulher guerreira? Quem é essa mulher que o Senhor chamou e que chama e vai continuar chamando? Amém? Porque nós nascemos com um propósito. E eu vi no dicionário, o quarto slide, que a definição do sinônimo de guerreira é aquela que luta pelos seus objetivos. Lutadora, batalhadora, pelejadora, que é combatente, que tem tendência para a guerra, combativa, aguerrida, agressiva e animosa, né? Eu diria que nós somos tudo isso e mais um pouco, não é verdade? A guerreira do Senhor, ela é tudo isso e mais um pouco. Ela é aquela que enfrenta e suporta desafios. Quem enfrenta e suporta desafio aí? Amém? Todos os dias acredito que nós temos desafios para enfrentar e para suportar, né? Ela segue em frente, aquela mulher que segue em frente, mesmo que não consiga a vitória de imediato. Ela é uma mulher forte, corajosa, destemida, que não desiste, que luta revestida de força e poder. É autoconfiante, tem atitude diante dos obstáculos da vida, diante das perseguições e frustrações,
ela não desiste, ela corre atrás dos seus sonhos. Ela cai, mas ela levanta. Amém? Ela avança, enfrenta suas dores, busca sua cura, entende o seu propósito de vida e se posiciona. Esse retrato, esse relato de tudo que eu falei aqui, né, do significado que é ser a guerreira, né, lá no dicionário, tudo isso fala um pouco do que nós somos, amém? Mas nos dá uma ideia de uma super mulher, né? De uma mulher que está sempre forte, que está sempre poderosa, que está sempre capaz, que pode tudo. E isso é verdade? Eu quero fazer 2 perguntas aqui agora nesse momento. Nós mulheres precisamos estar nesse estado, nessa condição de guerra o tempo todo? Sim ou não? Precisamos ser fortes o tempo todo? Não, nós não precisamos. Embora nós estejamos numa guerra, que ela é declarada, ofensiva e intensa, nós não precisamos estar nesse estado de guerra o tempo inteiro, porque nós não somos a Mulher Maravilha do século 21. Nós somos as filhas amadas do Senhor. Então vai chegar um momento que a guerreira do Senhor, ela vai precisar desacelerar a vida e cuidar do coração. Vai chegar um momento que a guerreira do Senhor, ela vai ter que parar e olhar para si mesma. Vai chegar um momento que essa guerreira forte, destemida, valente, corajosa, ela vai ser abatida pelo inimigo. E ela vai precisar dos cuidados das outras guerreiras, as suas irmãs. E eu quero trazer isso para você nessa noite, para deixar algo bem claro, que nós não precisamos, não necessitamos estar nessa posição de fortaleza o tempo todo. Nós temos que entender que vai chegar um momento que nós vamos ter que parar. Nós vamos ter que deixar as outras guerreiras cuidar das nossas feridas, abraçar o nosso coração, né? Orar com a gente, chorar com a gente e nos levantar. E tá tudo bem, viu? Fala aí para sua irmã, tá tudo bem se isso acontecer. Tá tudo sob controle, né? Por que, irmãs, que eu quero trazer isso? Porque é muito importante a gente entender que nós precisamos umas das outras. Ninguém vai sozinho a lugar nenhum. Nós vamos juntas. Amém? O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não é o Senhor de uma guerreira ou de um guerreiro. Ele é o Senhor de um exército de guerreiros e guerreiras. Amém? E nós temos que entender isso, que nós precisamos umas das outras. A palavra diz que é melhor a gente ser 2 do que ser 1. Amém? A hora que a guerreira está ali meia abatida, eu falo por mim, porque eu cheguei nessa igreja há 3 anos atrás. Só o farrapo, né? Pastora Márcia aqui de Sade e a Lu, né? Só o farrapo. Era só o pó. Não tinha mais nada. Não tinha esperança, não tinha fé, não tinha coragem, não tinha ânimo, não tinha nada. Mas Deus colocou guerreiras do meu lado, que cuidaram das minhas feridas, né? E ao longo desse caminho eu fui conhecendo outras guerreiras, que olharam para a minha alma, né? Como a Elis, né? Que eu sou eternamente grata a essa mulher maravilhosa, que Deus colocou na minha vida, que me ajudou nesse tempo. Então a gente ser guerreira, irmãs, não significa que nós precisamos ser uma fortaleza constante. Ser guerreira do Senhor é reconhecer as suas fraquezas,
reconhecer os seus medos, reconhecer as suas dores e mesmo assim continuar guerreando as guerras do Senhor. Amém? Isso não nos faz incapazes. Isso nos mostra a nossa humanidade, a nossa fragilidade e a nossa vulnerabilidade. E nós precisamos ser assim. Porque senão a gente cria uma capa de Mulher Maravilha, né, irmã Cleide? Mulher Maravilha dos últimos tempos, né? Que sai acabando com tudo, destruindo com tudo, batendo todo mundo, matando todo mundo. E não é assim. A guerreira do Senhor é uma mulher que ela entende o seu propósito de vida. É uma mulher que reconhece a sua vulnerabilidade diante dos problemas. Ser guerreira, Deus me deu uma frase, eu coloquei aqui até no telão, acho que é o próximo, Carol. Ser guerreira é você descobrir qual é o seu propósito de vida e se aperfeiçoar nele, até que você e eu alcance a estatura de varoa perfeita. Eu vou repetir para você. Ser guerreira não é você carregar o mundo nas suas costas. E muitas vezes a gente carrega, sim ou não? A gente carrega marido, a gente carrega filho, a gente carrega pai, a gente carrega mãe, a gente carrega o trabalho, a gente carrega todo mundo, os vizinhos, e às vezes a gente nem se carrega. E às vezes a gente acha que a gente é capaz de carregar tudo isso. Não, nós não somos. Eu venho aqui dizer para você, nós não somos capazes de abraçar o mundo e nem podemos, e nem nascemos para isso. Nós nascemos para encontrar um propósito de vida, amém? E encontrar o seu propósito de vida é você estar no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você encontra, olha, eu nasci para isso. Deus me criou para isso. Deus me formou para isso. E seja boa, seja maravilhosa, poderosa e capaz naquilo que Deus te chamou. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Não tem o ditado lá, a gente quer assobiar e espacar, né, pastor? E não vai dar nada certo. Agora, quando nós entendemos o nosso propósito de vida e dedicamos a nossa vida em aprender e aperfeiçoar esse dom e aperfeiçoar esse chamado, aí sim, nós poderemos ser chamadas as guerreiras do Senhor. A guerreira do Senhor é aquela que descobre qual é o seu propósito de vida e se aperfeiçoa nele. Cada dia vai ficando melhor. Cada dia vai aprendendo mais. Para que Deus? Você já perguntou, Senhor, o Senhor me chamou para fazer o quê? Seja boa naquilo que Deus te chamou, né? Não queira, né? Tem gente que, infelizmente, né, acha que nasceu para cantar, para tocar, para fazer tudo, né? Não. Às vezes o seu chamado e o meu chamado é ficar quietinha no seu quarto de oração e ali clamar ao Senhor sem ninguém ver. Quando você entende o seu propósito e se aplica, né, e gasta a sua vida em aprender e aperfeiçoar o seu propósito, aí sim, eu e você começamos a entender o que é ser uma verdadeira guerreira do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando nós entendemos isso, amadas, nós nos tornamos as guerreiras valentes e destemidas que o Senhor nos chamou para ser. Sabe por quê? Porque então, quando entendemos isso, então nós saberemos que cada uma de nós é importante no corpo. E às vezes, sabe o que a gente entende? Nós, principalmente nós mulheres, a gente entende que cada uma de nós pode competir e se comparar com a outra. Quando a gente fica nessa situação, a gente só vai andar para trás e desagradar o Senhor e agradar o outro, né? O diabo.
Quando a gente entende isso, você entende o real valor dessa mulher poderosa, guerreira que está do seu lado. Você começa a olhar ela e ver que ela tem qualidades assim, tanto quanto você tem, capacidade tanto quanto você tem, e vocês duas juntas formam um exército grandioso e poderoso, porque não há comparação e nem competição entre nós. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que todas as mulheres desta casa, as que já estão e as que vão chegar, as meninas pequenas ainda crianças, que vão crescer, vão amadurecer, nunca vão estar num estado de comparação e competição com as suas irmãs, em nome de Jesus, amém? Porque nós somos filhas do mesmo Pai, filhas amadas de um Pai amoroso, que colocou em você, e colocou na sua irmã, e colocou em mim, algo especial. E esse algo especial é só você e Deus que conhece. E esse algo especial é importante para o funcionamento e o andamento do corpo. Quando a gente entende isso, irmãs, a gente começa a caminhar em unidade. E Deus quer mulheres unidas. Deus quer levantar um exército, principalmente agora, não é? Agora, olha o cenário que nós estamos vivendo, o cenário que a nossa nação está vivendo. Nós mais do que nunca precisamos nos unir, amém? Precisamos estar juntas, precisamos profetizar, clamar, orar, buscar, nos levantar, jejuar, com um único propósito. Agora chegou o tempo de nós largarmos as nossas demandas do dia a dia e olharmos para a demanda do céu, porque existe um movimento do céu que está sendo liberado sobre nós agora nesse tempo. E se nós não nos posicionarmos como guerreira, nós vamos perder a nossa casa, nós vamos perder nossos filhos, nós vamos perder o propósito que Deus tem nas nossas vidas, amém? E eu quero trabalhar com vocês nessa noite 3 pontos principais, fundamentais, eu diria, para a guerreira do Senhor, para aquela que Deus chama de guerreira, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração foi que Ele é o Senhor dos exércitos. Se Ele é o Senhor dos exércitos, a Bíblia diz, em Salmos, Davi, ele declara no Salmo 46, que ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Se ele é o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, nós temos um chamado no nosso DNA celestial para a guerra, amém? Não tem o ditado, filho de peixe, peixinho é? Se nós somos filhas de um guerreiro, nós nascemos para guerrear. Se nós somos filhas de um guerreiro vitorioso, valente, virtuoso, nós temos valentia, coragem, virtudes para guerrear, amém? Essa é a nossa posição. Não é uma posição de orgulho ou soberba, é uma posição real daquilo que Deus criou cada uma de nós, amém? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que a guerreira do Senhor, ela precisa entender que ela tem um chamado para a guerra. Não adianta a gente querer fingir que não tem, porque a gente tem, amados. O mundo, ele está um caos, sim ou não? O mundo está um caos. A mentalidade, as ideologias, os sofismas que estão aí, estão colocando a nossa família em risco. A célula matriz de uma sociedade forte, vitoriosa e próspera é a família. E o mundo está está querendo levar a nossa família para onde? Para as trevas. Porque o mundo jaz no maligno. Por isso que nós temos que entender esse chamado o quanto antes e nos posicionar nele, amém?
nos posicionar nele. Ser as guerreiras lá da nossa casa, lá no lugarzinho escondido, que ninguém vê, ninguém precisa ver, irmãos. A única pessoa que precisa ver é o Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12:2, que não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aquilo que nos traz a capacidade de viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus é o quê? É uma renovação de mente. É isso que a gente precisa. Amém? E a guerreira do Senhor é essa que entende isso. Entende o seu chamado. Amém? E Deus, nós precisamos, como mulheres de Deus, como guerreiras do Senhor, ser o braço de sustento da nossa família. O auxílio para a nossa casa em meio a esse mundo de caos. Nós precisamos trazer a mentalidade do céu para a nossa família. Esse é o nosso chamado. O chamado da guerreira do Senhor é trazer a mentalidade. O que o céu está falando agora? Você já fez essa pergunta? O que o céu está falando agora acerca da minha vida? O que o céu está falando acerca da minha família, dos meus filhos, do meu casamento? O que o céu está falando acerca da minha nação, da minha igreja? O que o céu está falando? Quando a gente passa por essa metanoia, a gente começa a desvendar os segredos do céu para nós. Amém? Uma mulher posicionada, ela faz o inferno tremer. Você já parou para pensar nisso? Uma mulher posicionada, você sabe o que acontece? A hora que ela levanta, o diabo treme. Quando ela acorda de manhã, ele fala, ela acordou. E é isso mesmo. Uma mulher posicionada em Deus, ela faz o diabo tremer. Porque ela anda por convicção e não por circunstância. A mentalidade dela só passou por uma transformação, por uma metanoia. E ela passou a viver os planos de Deus. Amém? Mas por que muitas das vezes a gente perde essa batalha? Se o diabo treme com uma mulher posicionada, por que muitas vezes a gente perde essa batalha? Por que muitas vezes a gente perde essa guerra? Você sabe por que muitas vezes a gente perde essa guerra? Porque muitas das vezes nós sabemos o nosso chamado, mas nós não estamos curadas na nossa identidade. E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês. Uma guerreira do Senhor, além dela saber o seu chamado, que é o primeiro ponto, ela é curada na sua identidade. Ela sabe da onde ela veio. Ela sabe quem criou ela. Ela sabe que a sua identidade está em Deus, não está naquilo que falaram, não está naquilo que fizeram, não está naquilo que ela sentiu, mas está naquilo que Deus determinou. Amém? Em Gênesis 1, no versículo 27, eu quero deixar isso bem firmado no seu coração e no meu. A palavra diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Amém? No verso 31, eu quero que você preste bem atenção no final. Diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Amém? E eu quero trazer essa verdade para a sua vida hoje. Que eu e você, nós somos a boa obra feita
pelas mãos do Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração e repita isso. Diga isso. Eu sou uma boa obra feita pelas mãos do Senhor. Amém? Nunca deixe o diabo tirar essa verdade de você. Sabe por quê? Porque você não é um acidente, você não é um engano, você não é o fruto de uma violência, você não é o fruto de uma rejeição e você não é o fruto de um abandono. Você é fruto de uma boa obra feita pelas mãos do Senhor. Talvez na sua vida, e eu falo isso com propriedade porque eu fui fruto de uma rejeição. O diabo quis colocar isso na minha vida durante 51 anos. Faz um ano que eu descobri toda a verdade da minha história. E eu louvo a Deus por isso, porque nunca é tarde para a gente descobrir uma verdade. Amém? E quando a gente descobre a verdade, ela nos liberta. Amém? Para sermos aquilo que Deus determinou para a gente ser. Então, eu quero dizer para você hoje, talvez você até aqui acreditou numa mentira, num engano, mas eu estou aqui para dizer para você, você é a boa obra feita pelas mãos do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Já parou para pensar nisso? Você é fruto, é resultado da boa obra do Senhor. Por isso você não precisa da aprovação, da aceitação de ninguém. Nem do seu marido, nem dos seus filhos, de ninguém. Nós não precisamos. Você sabe por quê? Eu falo isso com muito temor. Sabe por quê que a gente não precisa? Porque Ele nos amou primeiro. A palavra diz que com amor eterno, incondicional, Ele nos atraiu. Ele nos amou primeiro. Quando a gente tem essa verdade imprimida, cravada dentro de nós, irmãs, não tem mentira do diabo que prevalece no nosso coração. A guerreira do Senhor, ela precisa caminhar nessa plataforma e entender qual é a sua identidade. E quando ela descobre a sua identidade em Deus, o que acontece? A vida dela começa a fluir, a fluir, a fluir, e essa verdade se torna um escudo de defesa. As verdades de Deus, elas são um escudo de defesa para nós. Amém? Então não deixe, não permita que o maligno roube essas verdades de você. Nós temos no nosso DNA cravado. Somos filhas de Deus. Somos amadas do Pai. Ele nos amou primeiro. Somos a menina dos olhos de Deus. Você sabe que eu faço sempre esse exercício? Né? Aprendi com a Elis. Eu olho no espelho e falo comigo mesma de manhã. Eu levanto da cama, tem um espelho bem assim, ó. Eu sento e falo: Norma, você é a menina dos olhos de Deus. Norma, você é abençoada. Eu não falo isso, sabe, para me aparecer não, irmãs. Eu falo isso para afirmar para mim mesma todos os dias. E para declarar para o diabo que em mim ele não toca, porque eu sou a menina dos olhos de Deus. E você é a menina dos olhos de Deus. E nós somos as guerreiras que o Senhor está levantando nessa geração. Amém? Glória a Deus. Nós somos o quê? Cidadãs do céu. Nós não pertencemos aqui. A gente está aqui, como o pastor sempre fala. Nós estamos vivendo vivendo uma aventura terrena. Mas nós somos de lá. Nosso pensamento, a nossa mentalidade é celestial. É celestial. Por isso que nós temos que afirmar nossa identidade em Deus, bem firmada no nosso coração, para que o inimigo não venha roubar essa semente, irmãos. Quando a gente tem essa verdade firmada, a palavra vem e a palavra, ela encontra um lugar seguro para frutificar. Por isso, permaneça firme, entenda a sua identidade. Talvez você chegou aqui hoje sem entender qual é a sua identidade, mas eu quero dizer para você, você é filha amada do Pai. Jesus te vê,
Jesus se importa com você, Jesus cuida de você. Amém? E num terceiro ponto, eu quero dizer para vocês, terceiro fundamento da vida de uma guerreira é que ela se submete e aceita os processos de Deus. Amém? Parece que ficou um silêncio mortal. Mas é verdade, irmãos. Se nós queremos ser as mulheres que Deus vai usar, vai levantar para essa última hora, porque eu acredito que Jesus está voltando, você crê nisso? Nós temos que aceitar o quanto antes os processos de Deus. Porque são esses processos que vão trabalhar o nosso interior, o nosso caráter e vão nos transformar realmente nas guerreiras do Senhor. Porque não adianta a gente querer guerrear as guerras do Senhor se a gente está com crise de identidade, se a gente está com mágoa, se a gente está ressentida, se a gente está entristecida, se a gente está com ódio, se a gente não perdoa. Nós temos que aceitar os processos de Deus e o quanto antes, eu quero dizer para você. Porque quanto mais rígido for o nosso coração, mais trabalhoso vai ser e mais doloroso também. Por isso, aceite os processos de Deus, porque é os processos de Deus que vão nos levar ao crescimento e ao aperfeiçoamento do nosso chamado. Por isso, se Deus estiver tratando alguma área, se você estiver incomodada com alguma área, se renda logo, né? Eu estou numa fase, né? A gente passa dos 50, né, pastor? A gente tem já muito tempo. Então, eu fico assim perguntando para o Espírito Santo, quando eu percebo alguma coisa, eu falo, Jesus, já trata logo isso aqui, que eu não quero ficar presa com isso. Me livra logo disso, me ensina logo, né? Que é uma tática para você passar logo o processo, apesar que Deus trabalha com cada um de uma forma. Mas para mim funciona assim. Senhor, me ensina logo o que o Senhor quer, eu já quero aprender. Porque quanto mais rápido você aprender, você sobe de nível. O Senhor quer te elevar, quer levar a gente de nível. Então, quanto mais rígida, endurecida, teimosa, né, a gente tiver, mais empacada nós vamos ficar, né, pastor? Vai ficar que nem aquelas mulas empacadas, né? Não, amados. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado e contrito. Que a gente possa ser essas mulheres mesmo, que olha para dentro, sabe? Quando eu cheguei nessa igreja, teve um dia, eu lembro desse dia, eu dou até risada, Lu. Eu sempre costumo sentar desse lado aqui. E eu me lembro que eu sentei e a Lu e o Ronaldo estavam ali. Eu chorava, eu fiquei uns 3 ou 4 meses vindo no culto só para chorar. Chorava. Estava fazendo dízimo, eu estava chorando. Eu chorava toda hora, eu punha o pé ali, era só para chorar. Hoje eu entendo que Deus estava limpando, Deus estava tratando, Deus estava lavando, Deus estava curando, né? E eu lembro que teve um dia que eu estava sentada ali, eu chorava. Meu marido me cutucava, né? Tipo assim, meu pai não vai parar mais de chorar. Eu lembro que o Ronaldo falou para a Lu, vai lá ver que a Norma está passando mal. Só chora. Mas eu me lembro daquele dia. Aquele dia Deus disse para mim na hora do louvor, eu louvo a Deus por essa equipe maravilhosa de louvor que a gente tem. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Vocês não têm noção do que Deus faz através das vidas de vocês. E eu sentada naquele dia ali, e o Senhor falou assim, olha o que tem dentro do seu coração. Irmãs, eu fiquei com vergonha de mim mesma. Eu fiquei com vergonha de Deus, o que Deus mostrou que tinha dentro do meu coração. Por isso que eu chorava, eu falava, Senhor, não valho nada, eu sou um trapo. Sabe? Mas quanto mais rápido você se render, mais Deus vai curar e vai te restaurar e vai te dar autoridade. Sabe?
quer ganhar autoridade no reino espiritual, aceite os processos de Deus, sabe? Aceita os desertos, aceita os vales, sabe por quê? Nenhum deles é permanente. A única coisa que é permanente é a glória do Senhor, amém? Os desertos, os vales, eles passam. Por isso, se renda. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida, eu creio em nome de Jesus. Amém? Mas enfim, trabalhando esses 3 fundamentos, nosso chamado, a nossa identidade, os processos de Deus, eu quero trazer para vocês agora as armas que nós como guerreira precisamos estar bem afiadas, né? Saber quais elas são, né? Mas antes disso eu quero que você se lembre de algo muito importante que está na palavra de Deus. Primeira coisa, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, amém? A palavra diz que elas são poderosas aonde? Aonde? Em Deus, não em mim, não em nós. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, essas armas que são poderosas neles, destroem. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Não é contra as pessoas. Quantas vezes a gente quer brigar, né? Tem tanta gente que está aí com sangue nos olhos, né? A gente vê nessas eleições, misericórdia, teve família que excluiu todo mundo, fechou as portas para todo mundo. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo, contra o seu arsenal, o seu exército, contra as potestades, os principados, os seres espirituais da maldade desse mundo tenebroso, as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós nunca podemos esquecer disso. Amém? Nós temos que ter como guerreiras do Senhor o entendimento, ter visão de Deus, estratégias do céu, discernimento, e esse discernimento precisa ser preciso. Porque às vezes a gente pensa que tem um discernimento, mas o discernimento de uma guerreira do Senhor precisa ser preciso. E nós vamos aprender as armas que vai nos dar essa precisão de discernimento. Precisamos ter foco, entender que a nossa força não é uma força física, mas nossa força é uma força espiritual. Entender que não caminhamos sozinhas, como eu falei há pouco. Sozinhas a gente não vai a lugar nenhum. Nós precisamos das nossas companheiras de batalha. Amém? E a primeira arma que eu quero trabalhar com vocês aqui, trazer no meu coração, no seu, que o Senhor falou muito forte comigo, está em João, capítulo 4, verso 23. A Bíblia fala que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Esses são os que o Pai procura. O Pai procura as filhas adoradoras. Ele está à nossa procura. E são essas que o Senhor quer encontrar. O Senhor quer encontrar mulheres que gastam sua vida amando quem Ele é. Não adianta nada a gente querer enfrentar uma batalha, querer repreender o diabo, né? Se a gente não tem uma vida de adoração. A guerreira do Senhor, ela entende que a arma mais poderosa que ela tem nas suas mãos é a adoração. É um coração voltado para Ele. É um coração que busca o Senhor. É um coração que louva. É aquela mulher que ela tem adoração como um estilo de vida.
Não é uma adoração que ela vem aqui no domingo, levanta a mão, canta louvor, não. É um estilo de vida. Adorar o Senhor por quem Ele é. Né? Eu tenho esse costume. Graças a Deus, o Senhor tem me dado graça de desenvolver essa vida de adoração diária. Né? Você vai na minha casa, eu posso estar fazendo o que for, estou adorando o Senhor. Eu vou fazer faxina, né? A Lu já sabe, né? Eu falo para o Ronaldo, Ronaldo, eu estou aqui lá na clínica, meu celular está lá, estou louvando o Senhor, eu estou orando em línguas, eu estou falando com o Senhor, eu estou adorando o Senhor, eu estou agradecendo o Senhor, e esse é o nosso estilo de vida, e nós precisamos, porque isso atrai a glória, isso atrai a presença, isso atrai o Espírito Santo, isso nos transforma, isso nos faz encontrar com quem? Com a essência de Deus. Sem adoração, irmãs, não tem guerra vencida. Muito pelo contrário, a gente é vencido pelas guerras. Mas quando a gente adora o Senhor, você pode estar em qualquer circunstância diante de você, e o teu coração vai estar em paz. Porque você sabe quem Ele é. Você já esteve com Ele. Você já experimentou dEle. E são essas mulheres que o Senhor procura. Ele procura em mim e em você um coração de adoradora. Sabe? Adorar a Deus não é só na igreja. Adorar a Deus não é só na frente das pessoas. Adorar a Deus é quando a gente está lá, sabe aonde? Esfregando o nosso vaso sanitário no banheiro. Quando a gente está passando roupa, né? Oh, glória, que eu estou com uma montanha lá em casa. Né? Tem que adorar para passar roupa, porque senão a gente não consegue. Né? Adorar a Deus nos dá força, nos traz coragem, sabe? Porque a gente sabe, quanto a gente adora, Ele chega mais perto da gente. São essas guerreiras que o Senhor quer, as adoradoras do Pai. Amém? Essa é a nossa maior arma de guerra. Por isso que eu busquei o Senhor, e Ele colocou muito forte isso no meu coração. Que a primeira e mais poderosa arma de uma mulher e de um homem também, né? Isso não é só para nós, é a adoração. É você entender se está chorando, se está adorando, né? Não tem o louvor, então louve, né? Está chorando, está cantando, né? Está na luta, louve ao Senhor. Trai o céu para a sua casa, trai o céu para a sua vida. Irmãs, às vezes a gente está no trânsito, né? Não dá, a gente passa, a gente que é mulher no volante, a gente é muito criticada, né, pastora? Eu não sei por quê, porque nós somos tão boas motoristas, né? Eu não entendo isso. Mas lá no trânsito é hora da gente louvar, da gente buscar, da gente chamar o céu para nós, amém? Para perto. Segunda arma, temor do Senhor. Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E uma coisa que a guerreira precisa é ser sábia, ter sabedoria, né? Muitas mulheres não gostam que a gente fale, eu mesmo não gostava muito de ouvir isso, pastora, tem que ser sábia. E eu ficava assim com Deus, por que só nós temos que ser sábios? Muitas vezes eu perguntei isso para Deus, viu? Senhor, por que o Senhor colocou a mulher sábia? Por que não colocou o homem sábio? Mas Ele sabe por quê, né? Ele sabe de tudo. E é melhor a gente aceitar que dói menos, amém? Né? E existe na Bíblia 2 meios da gente alcançar essa sabedoria que tanta gente precisa, né? A gente precisa de muita sabedoria, amados, para guerrear. Existem 2 meios. O primeiro é esse, temendo ao Senhor. E o segundo é pedindo ao Senhor que Ele dá liberalmente. Gente, você já parou para pensar nesse versículo? Quem quiser sabedoria, peça ao Senhor que Ele vai dar. Como que Ele vai dar? Liberalmente, ou seja, o Senhor vai dar à vontade. E muitas das vezes a gente fica ali, né, teimosa, porque mulher é o bicho teimoso. Nós somos, né? Tem hora que até que eles têm um pouco de razão de vez em quando, né, pastor?
Mas a palavra fala, peça ao Senhor sabedoria. Ele vai te dar, Ele vai dar para mim, vai dar para você, vai dar para nós de uma forma liberal e abundante. Amém? Terceiro ponto, terceira arma, melhor dizendo, obediência. Outro silêncio mortal, né? A palavra diz em 1 Samuel 15, 22, que obedecer é melhor que sacrificar. E às vezes a gente quer só sacrificar e não quer obedecer. A obediência, ela gera em nós um poder para destruir fortalezas invisíveis. Grava isso no seu coração. A obediência, ela gera em nós esse poder para vencer fortalezas invisíveis. Você quer ver o diabo correr? Obedece ao Senhor. Obedece ao Senhor incondicionalmente. Obedeça. Se o Senhor falar algo no seu coração, não questiona, nem argumenta. Ouve o que Ele está te ordenando e obedeça. E muitas vezes, essa obediência, ela tem que ser, em silêncio. Né, pastor? Às vezes a gente quer obedecer a Deus, mas a gente quer que o outro vê, a outra vê que a gente obedece, que a gente é tão fofinha, né? A gente é tão fofinha. Ai, como ela é boazinha. Ai, como ela obedece o Senhor. Mas está com o coração cheio de orgulho, né? Obedeça, em silêncio. Pela obediência, irmãs, nós somos honradas. É a nossa obediência que vai trazer honra para a nossa vida. É a nossa obediência ao Senhor que vai mostrar quem nós somos no reino. É a nossa obediência ao Senhor que vai trazer honra na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. A gente não precisa fazer nada, é só obedecer. E Ele vai fazer por nós. Amém? Ele vai trabalhar. A palavra nos diz que o Senhor, eu amo esse versículo. O Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam e obedecem. A gente obedece, espera, Ele faz. A gente só obedece. Amém? Sem argumentar. E às vezes a gente argumenta, né? A gente fala, não, Deus, o Senhor está mandando eu fazer isso? Ah, não, isso não é para mim. Não questiona. Se você tem convicção que é Deus falando, acabou. E eu sou uma pessoa assim, né? Tá, minha filha, a Lu também sabe disso. Se Deus falar para mim assim, olha, é isso, pode vir quem quiser falar, eu vou no que Deus falou para mim. Amém? Quarta arma poderosa para nós, Espírito Santo, sermos cheias do Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder de Deus, ele só chega até nós quando verdadeiramente nós somos cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente quer poder, às vezes a gente quer uma performance sobrenatural, mas a gente não se enche do Espírito Santo. É o Espírito Santo, quando Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, o que aconteceu, ele foi aos céus, amém? Só que antes do que ele falou, ele disse assim, olha, é importante, é necessário que eu vá, eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para o meu lugar, mas eu vou deixar o Consolador. Ele vos guiará, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não adianta a gente querer fazer nada no reino de Deus sem o Espírito Santo. É Ele que capacita, é Ele que treina, é Ele que forja, é Ele que orienta, é Ele que ensina, é Ele que estabelece, é Ele que unge. Não
Não adianta a gente fazer nada sem o Espírito Santo, nada poderemos fazer. Por isso que a gente tem que buscar o Espírito Santo, irmãos. Se você não é batizada com o Espírito Santo, eu quero profetizar hoje, você vai sair daqui batizada, selada no poder do Senhor, em nome de Jesus, falando em novas línguas, sendo renovada e restaurada. Sabe? Porque quando nós oramos em línguas, é a evidência do batismo do Espírito Santo, é o orar em línguas. E quando a gente ora em línguas, nós oramos o que está no coração de Deus. A gente não entende, mas Deus entende. E muitas vezes a gente não quer orar o que precisa, né, pastora? Acerca de nós. Porque quando oramos em línguas, somos edificadas, diz a palavra do Senhor. Só que muitas vezes a edificação não vem, porque a gente não gasta tempo orando em línguas. Você quer ver um momento fantástico para você orar em línguas? Lavando roupa, lavando louça, passando roupa, limpando a casa, lavando o quintal, né? Eu tenho experiência fantástica lavando quintal, né? Muitas mesmo. Estou varrendo o quintal, já fico atenta. Deus quer falar comigo alguma coisa. Ora em línguas, irmãos. Começa a orar em línguas. Ah, mas não vai ser uma... Eu ficava pensando assim antes. Ah, vai ser um negócio mecânico, né? Vai ser um negócio assim, eu vou orar, não estou entendendo orar. Não, mas tem resultado. Lá na frente você vai ver o resultado. Você vai começar a ter mais percepção espiritual. Você vai começar a ter mais, seus sentidos serão mais aguçados. E nós precisamos, como mulheres, ter nossos sentidos aguçados. Nossa visão ampliada, nosso ouvir afinado, né? O sentir, o tato. Nós precisamos, irmãs. E só o Espírito Santo que vai nos capacitar a isso. E é o Espírito Santo que também vai nos revelar as coisas ocultas que a gente ainda não conhece. É pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então busca o Espírito Santo cada vez mais, com mais intensidade, com mais fervor. Começa lá, quietinho em casa mesmo, tá lavando a louça, começa a orar em línguas. Ore, canta lá em casa, é desse jeito, irmãs. Eu estou lavando, eu estou fazendo serviço, eu estou orando em línguas, eu coloco louvor, eu começo a orar em línguas, e é assim que a gente tem que viver, sendo cheia todos os dias. Ah, mas você passou a vida inteira assim? Não. Estou tendo consciência de algumas coisas agora. E nunca é tarde para a gente ter consciência. Eu sempre busquei a Deus. Mas eu nunca busquei a Deus como agora, com mais consciência. A gente precisa ter consciência de quem Deus é, de quem nós somos, qual o nosso propósito. Amém? E o Espírito Santo vai nos ajudar em tudo isso. Quinta arma, a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,15, já está avançado o horário, né, pastora? Não percebi. Tá bom. A palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se ao Senhor, a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A nossa espada é a palavra, amém? Foi com a palavra que Jesus venceu o diabo no deserto. Na tentação no deserto, como que Jesus venceu o diabo? Está escrito, contra a verdade da palavra, o diabo não pode nada contra nós. Por isso que nós, em nome de Jesus, sejamos mulheres da palavra, mulheres que gastam tempo lendo a palavra, buscando a palavra, se enchendo da palavra. Sabe por quê? Porque quando você está cheia do Espírito Santo e você se enche da palavra, vem uma situação para você resolver, ó, o Espírito Santo te lembrando. O diabo vem com as ciladas, com os ataques, com as flechadas dele, e você vai com a espada de 2 gumes, que é a palavra. A espada é a única arma que corta a cabeça da serpente. Por isso que sejamos mulheres da palavra, amém? Cheias da palavra,
né? Vamos deixar um pouquinho as redes sociais de lado. Vamos deixar um pouquinho, né, os comentários, as curtidas de lado e vamos nos dedicar à palavra. Se a gente se dedicar alguns minutos durante o dia, lendo a palavra, a cada dia nós vamos sendo mais edificadas. Amém? E com mais autoridade. E para finalizar, a sexta arma é a oração. Em Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Eu acho muito interessante isso. Em todas as ocasiões. Isso nos dá entendimento que é em ocasiões boas e ruins. Amém? É em todas. Não tem exceção. Não tem, assim, a escolha. Eu vou orar só por... Não, em todas as ocasiões. Orem com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, a mulher guerreira é uma mulher que persevera na oração e permanece na trincheira até que o Senhor traga a resposta. Eu achei tremendo, né? Que eu não sabia nem o que iam cantar hoje, nem nada. Mas eu estava orando hoje à tarde, vou testemunhar aqui para as meninas abençoadas. E eu falei, Senhor, e me veio muito forte esse louvor do batendo a porta. Né? Eu falei, Deus, aí eu estava meditando aqui na palavra e vendo. E quando eu li esse tópico da oração, me veio esse louvor. Falei, Deus, nós temos que estar ali, batendo a porta, até que, né? Até que, e a palavra diz, até que que a gente alcance a resposta, até que Deus traga a resposta. Mas o que acontece é que a gente desanima, né? A resposta não veio hoje, amanhã a gente já está meio desanimado. Não, irmãs, nós temos que estar na trincheira, alerta, trabalhando, guerreando, intercedendo, orando e clamando todos os dias, até que a resposta venha. E a resposta pode vir de várias maneiras. Amém? Nós temos que estar atentas. Às vezes a resposta que a gente quer é sim, mas Deus fala não. Às vezes a resposta que a gente quer continua sendo sim, e Deus fala, espera mais um pouco. Mas a gente tem que perseverar na oração. Amém? As orações dos santos, elas são colhidas. É como um incenso que sobe nas narinas de Deus. Deus está atento às orações do seu povo. A Bíblia diz que os ouvidos dele não está tampado, não está gravado, para que não possa ouvir. Quando você ora, Deus ouve. Amém? Só que às vezes a resposta não chega de imediato, mas nós temos que perseverar. Em nome de Jesus. Que essa casa seja uma casa de mulheres de oração. Já é, mas que seja mais, né, pastora? Que transborde, em nome de Jesus. Então vamos finalizar. Se o Senhor é o Senhor dos exércitos, se Ele é o Senhor da guerra, o nosso general, nós como filhas amadas dEle, possuímos no nosso DNA essa característica de Deus para guerrear. Amém? Ele colocou em nós mulheres minuciosamente uma capacidade de guerrear, lutar, conquistar e vencer. Se Ele é o Todo-Poderoso, significa que Ele detém em suas mãos todo o poder. Quando a gente fala, Senhor, o Senhor é Todo-Poderoso, quando a Bíblia diz, ela está dizendo que Deus, Ele detém nas suas mãos todo o poder. Ele detém toda a estratégia, todas as habilidades, todas as ferramentas, todo o arsenal necessário, toda a capacitação para enfrentar e vencer as batalhas, porque Ele é Senhor absoluto. Amém? Ele comanda e direciona seu exército espalhado por toda a terra para trabalhar e lutar as suas guerras. Amém? E eu e você, nós somos escolhidas para fazer parte desse exército. Quantas sentem que são escolhidas? Amém?
nós somos escolhidas para fazer parte desse exército, que é um exército preparado e organizado. O exército de Deus não tem desordem, ele é organizado e ele é preparado. Amém? Deus conta e chama cada uma de nós para fazermos parte desse exército hoje. Fala aí para a sua irmã, é hoje. É hoje. Guerreiras compromissadas que se levantam para marchar, para orar, interceder, adorar e fazer-se cumprir os planos de Deus para a igreja do Senhor. Nesse tempo, esse é o tempo de Deus, esse é o Kairós de Deus para nós mulheres. Eu creio nisso, que é um tempo oportuno de Deus para nós. Nosso chamado, ele não se resume em apenas guerrear as nossas guerras do dia a dia, mas nosso chamado, ele está ligado a algo muito maior do que nós pensamos, muito maior do que esse plano terreno que estamos vivendo. Assim como João Batista, ele foi chamado para quê? Para anunciar, a chegada do Senhor. João Batista, ele foi chamado para preparar um caminho para o Senhor. Eu creio que nós mulheres, como igreja, guerreiras, fomos chamadas para um plano maior que vai se concluir na eternidade. Amém? Hoje nós somos os olhos de Deus nesse mundo, eu e você. Hoje nós somos os braços de Deus nesse mundo. E hoje nós somos as mãos de Deus nesse mundo. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus chamando mulheres, recrutando mulheres, capacitando mulheres, levantando mulheres, cada uma com uma qualidade, uma virtude especial para o tempo em que elas viveram. E com a gente não é diferente. Nós estamos vivendo no século 21 e Deus tem para cada uma de nós uma virtude, uma capacidade, um chamado específico para guerrear as guerras do Senhor. Amém? O mundo lá fora espera mulheres de Deus. As crianças lá fora esperam mulheres de Deus dentro das suas casas. Os maridos esperam mulheres de Deus. Você quer mudar o seu casamento? Busque ao Senhor, se renda a Ele e guerreia mesmo, sabe? A tua casa, irmãs, é o nosso campo maior de batalha, É na sua casa que a gente tem que se levantar, nas madrugadas, Na hora que o Senhor mover a gente tem que se levantar, guerreando mesmo, dando ordem para Satanás sair do nosso campo de habitação. Sabe por quê? Porque aonde você está é lugar aonde a glória de Deus habita. Porque nós somos filhas de Deus. Nós não podemos permitir o diabo querer fazer arruaça na nossa vida. Nós vamos ficar caladas? Nós vamos ficar paradas? Nós vamos ficar olhando de braços cruzados? Não, Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós guerreamos, declaramos a palavra, declaramos o senhorio de Cristo aonde a gente estiver, principalmente na nossa casa. E determinamos a vitória do Senhor. Sabe por quê, irmãos? A vitória é do povo de Deus. Satanás, ele pensa que ele venceu. Lembra lá na cruz? Ele pensou, fez uma festinha básica lá, Mas o terceiro dia chegou. E a vitória do Senhor foi estabelecida, A vitória do Senhor já foi estabelecida na terra. Na cruz, quando Jesus ressuscitou, irmãos, Ele nos deu a garantia da vitória. Então, não se preocupe, sabe? Não se preocupe com o momento que nós estamos vivendo, assim eu digo. Não se preocupe no sentido de ficar ansiosa, de ficar com medo, de ficar estressada. Coloca na mão do Senhor. Eu confesso, Vou confessar que meu pecado.
Eu fiquei muito abalada com essas eleições. Eu orei muito, tenho orado muito. E vou continuar orando porque eu acredito no Brasil. Eu acredito no que Deus está trazendo para a esfera, a atmosfera do Brasil. Eu acredito. Então não vou desistir. Mas não vamos ficar entristecidas. Deus não quer o abatimento. Deus quer a alegria do povo dele, declarando e determinando que essa terra é nossa. Amém? Então se alegra. Deus continua sendo Deus. Deus continua sentado no trono. Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós, filhas amadas dele, as guerreiras do Senhor. Então não vamos desistir, não vamos entristecer. Vamos enfrentar com o coração seguro nas mãos do Senhor. E Ele vai nos dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar o louvor aqui. Quero pedir que você se coloque de pé. Eu quero encerrar. Tomar um pouquinho de água. Esqueci de beber água.